E esse é o resultado final da bagunça do meu quarto pós fotos da Isabela. Que tal? E esse é o resultado final da mamãe exausta. Tô cansada, tá tudo uma bagunça, ainda tem que colocar tudo no lugar, mas eu acho que valeu a pena pelo que eu olhei ali por cima na galeria. Ficou bem legal o resultado das fotos, né, dentro daquilo que eu consegui fazer. Depois eu vou mostrar o resultado pra vocês e contar um pouquinho mais de como eu organizei as coisas, até pra ficar aí uma dica, pra se você, assim como eu, não tá com condições, né, de pagar um ensaio, que faça em casa, pelo menos, né, com as coisas que a gente tem mesmo, e para ficar o registro dos nossos pequenos. Oi, pessoas! Conforme eu falei aí anteriormente, vocês acompanharam esse vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no canal. Eu vim explicar para vocês como foi que eu fiz e o que eu utilizei para fazer as fotos da Isabela em casa. Eu tinha muita vontade de fazer essas fotos dela recém-nascida, né, que é antes de um mês. Eu fiz ali com 15 dias de vida. São as chamadas fotos newborn. Porém, eu tô desempregada, então eu não tinha condições de pagar por um ensaio profissional, que seria, óbvio, o ideal, né, gente? Mas essas fotos têm um valor um pouco mais alto do que ensaios comuns, justamente por todo o processo ser bem mais trabalhoso, tá? Mas então eu resolvi meter a cara e tentar fazer por mim mesma e ficou mais ou menos dentro daquilo que eu gostaria, tá? Primeira coisa que vocês vão precisar, se vocês quiserem fazer isso, tá? Muita paciência. O bebê é muito pequeno, então a gente precisa prezar pelo tempo, respeitar ele, né? Todo esse processo. O bebê vai parar para mamar, a gente vai precisar trocar ele, né? Por ser fotos com a proposta do corpinho praticamente de fora, é necessário que tu prepare o ambiente para receber, né? Para passar, para o bebê passar por aquele processo. Como nas fotos em si o bebê não vai estar utilizando fraldas, existe uma grande probabilidade, por aqui rolou, xixi nos panos, número 2. Então, tu tem que saber que essas coisas provavelmente vão acontecer e se tu estiver disposto a passar por isso, ok, é só fazer e aproveitar depois o resultado, tá certo? Aqui, o que eu fiz? Eu comecei preparando, eu fiz aqui no meu quarto mesmo. Eu aqueci o ambiente com uma lareira ecológica e uma estufa, para ficar bem quentinho, como ela não estava utilizando roupas, né? Organizei os cenários da seguinte forma. Eu utilizei um lençol branco, que eu pendurei lá na guarda da minha cama mesmo, e depois eu estendi pra cá, tá? Pra fazer a base, no caso, né? E aí eu utilizei este casaco aqui, de pelego da minha avó, branco, que é da minha avó, e eu já utilizo ele. Eu utilizei, nesse primeiro momento, esse casaco e alguns itens de decoração que eu tinha aqui na minha casa mesmo. Eu não investi absolutamente nada, não comprei nenhum item para fazer o ensaio, eu utilizei só o que eu tinha mesmo. Mas tu também pode comprar alguma coisa, busca inspirações aí na internet, né? Solta a tua imaginação dentro do teu gosto, aquilo que tu quer fazer com o teu bebê, e de repente vale a pena tu comprar alguma coisa, ou não, certamente vai sair bem mais em conta do que um ensaio profissional. Aqui no cenário branco, eu utilizei o gorrinho da Isabela, né? Uma touquinha que é muito utilizada nessas fotos. Eu utilizei uma branca e essas tinham um arranjo de flores artificiais, né? Que eu tenho aqui em casa, luzinhas, um vasinho com umas plantinhas assim, tipo de trigo, né? Que eu achei que ficou bem legal dentro do contexto. Depois eu usei esse casaco de pele aqui da minha avó, sempre no lençol branco, tá, gente? O lençol branco permaneceu. Eu usei esse casaco aqui de pele chiquérrimo. Eu utilizei ele. E aí eu coloquei... O que acontece? Como a Isabela tinha só uma mantinha pra enrolar ela, branca, né? Nem é bem branca, é mais um off-white, assim. Não tinha outros panos como vai ter disponível num ensaio profissional, né, no estúdio, eu utilizei manta de pescoço minha mesmo,
Deu um pouquinho mais de trabalho para enrolar ela, até pelo formato, né? Mas funcionou super. Aí eu utilizei uma manta marrom nessa daqui e coloquei uma faixinha de cabelo branca nela. Foi isso que eu utilizei nesse segundo momento. Aí eu arrumei o casaco assim, deixei uma parte um pouquinho mais elevada para que ela pudesse ficar deitadinha, né? E foi isso. Depois, para uma terceira etapa, eu usei este cesto de Vime, que a gente tem aqui em casa para fazer coisa de Páscoa mesmo, sabe? E aí quem guarda tem, né? E aí eu coloquei uma manta que eu esqueci de separar para mostrar para vocês aqui, mas é uma mantinha comum mesmo, essas de pôr em sofá ou poltrona cinza. Eu coloquei aqui, acomodei, como a Isabela é bem pequenininha, ela coube aqui, né? Agora ela já tá um pouquinho maior. E aí, nesse daqui, eu utilizei a minha manta com tons de rosa nela. E foi isso. Para esse último aqui, eu coloquei florzinhas naturais mesmo, que eu peguei na frente aqui de casa, branca e rosa. Cortei elas, né, tirei o cabinho, lavei e coloquei elas assim ao redor da cesta. Vocês vão ver aí como é que ficou no resultado. E foi isso para os cenários, tá, gente? A iluminação, tá? As luzes aqui do quarto. Eu comecei a fotografar, ainda era dia, na parte da tarde, então eu contei com a janela que tem aqui do lado com a luz natural, tá? Mas como se prolongou bastante, já era noite quando eu terminei, e aí ficou realmente só a luz da ring light, que eu pedi emprestado, porque eu não tenho, pra fotografar. Eu tive auxílio, na grande maioria do tempo, da minha irmã, vocês viram ela aí, mas depois ela precisou ir embora, então eu segui sozinha. Mas é legal que tu tenha uma pessoa, porque vai facilitar bem mais esse processo de alcançar alguma coisa, enfim. Eu deixei a Isabela dormindo antes, nesse tempo eles estão sempre dormindo, né? Mas eu troquei ela antes, amamentei ela antes, mas mesmo assim ela precisou mamar, ela acordou, a Isabela tem bastante cólica, então em diversos momentos ela chorou, eu precisei parar pra acalmar ela, pra nanar ela, enfim. Algo que ajuda muito e fica uma dica aí já pra todos os momentos, para as mamães que ainda não conhecem, tu pode procurar por uma playlist com o nome Ruído Branco, tá? É uma playlist de calmaria, tá? São músicas relaxantes para os bebês, alguns sons que também imitam, né? Se assemelham ao som do nosso útero, então auxilia muito para o relaxamento dos bebês. Então, além de aquecer o ambiente, coloquei esse som e deixei tudo bem tranquilo para ela. Tu vai precisar realmente de muita paciência, é o que tu mais vai precisar, né? Respeito com o bebê. Por aqui rolou xixi nos panos, rolou número 2 nos panos. Então, tu tem que ter ciência de que se tu quer fazer isso, tu tem que estar disposto a passar por essas coisas, porque provavelmente vai acontecer, tá certo? Mas eu achei que foi algo muito especial, porque além de eu ter o registro, né, as fotos que ficaram bacanas, ficaram legais, eu fiz, sabe, com as minhas próprias mãos. A gente construiu um momento de lembranças ali, né? Eu construí com ela um momento de lembranças. Para sempre a gente vai lembrar dessa tarde. Então, eu acho que ficou algo bem especial, assim, eu fiquei bem feliz com o resultado. Eu vou deixar as fotos para vocês olharem aqui. Me segue lá no Instagram, se não me segue, que também houve algumas postagens lá e ainda vai sair alguma coisa provavelmente. Então, eu vou deixar aqui o arroba. E se tu, assim como eu, não tem condições de pagar, quer fazer sozinha, então fica aí a dica. Óbvio, gente, não substitui um ensaio profissional, né? Agora, no mesinho da Isabela, eu vou conseguir fazer no estúdio, graças a Deus. Eu tinha muita vontade de fazer esse acompanhamento mensal. No tempo do Otávio eu também não pude fazer, eu fiz sozinha algumas fotos dele. E é bem legal também acompanhar essa evolução que eu tive de um filho pro outro, né? Até porque já passaram 8 anos, as coisas mudaram, as tendências mudaram, enfim, a gente vai se adaptando. Então, solta a tua imaginação, vale tudo dentro daquilo que tu gosta, procura inspirações e faça, tá certo? Depois me conta aqui nos comentários o que vocês acharam das fotos da Isabela. Não esquece de deixar o teu like e te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!